Bom dia, são 8 horas e 16 minutos, quinta-feira, 7 de agosto. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Decreto autoriza comerciante a cobrar preços diferentes nas compras com dinheiro ou cartão. Veja outras propostas aprovadas no plenário ontem. A atual política de aumento para salário mínimo pode ser prorrogada por mais 4 anos. E foi instalada a CPI mista para investigar os metrôs de São Paulo e do Distrito Federal. Um decreto aprovado ontem pelo Senado reconhece o direito do comerciante em cobrar preços diferentes nas compras com dinheiro ou cartão. Apesar de comum, a prática do desconto no pagamento à vista é proibida. Hoje, o preço de uma mercadoria tem que ser o mesmo, independente da forma de pagamento, dinheiro, cheque ou cartão. Mas, na prática, quem tem o dinheiro à vista para pagar, muitas vezes consegue um desconto. A negociação é feita com cada cliente. As compras no cartão geralmente não têm desconto, porque o comerciante embute no valor da mercadoria a taxa que paga para a administradora do cartão. Se um produto custa R$5 para pagamento em dinheiro, o comerciante eleva ele para R$5,50, por exemplo, para incluir dentro desse valor o que ele iria pagar para a administradora do cartão de crédito. Um projeto de decreto legislativo aprovado pelo Senado vai permitir a cobrança diferenciada de acordo com a forma de pagamento. O texto anula uma resolução editada pelo Conselho Nacional de Defesa do Consumidor há 25 anos. A secretária nacional de Defesa do Consumidor acredita que quem vai pagar a conta dessa diferenciação é quem tem menos dinheiro. É muito raro um cidadão, principalmente aqueles que têm menor renda, terem dinheiro no bolso. Eu não acredito que vai haver uma diminuição de preços. Eu acredito que vai acontecer um aumento de preços para quem paga em cartão de crédito. Todos reconhecem a importância de ter o cartão de crédito que viabiliza a compra de produtos para aqueles que não têm o dinheiro na hora. Mas isso não pode impedir aquele que eventualmente possa comprar à vista de fazer uma negociação. Isso é bom para o consumidor. A autorização para cobrar preços distintos nas compras à vista ou com cartão ainda tem que ser confirmada pela Câmara dos Deputados. Na sessão dessa quarta-feira, os senadores também aprovaram matérias de interesse dos servidores da área ambiental, das mulheres vítimas de violência e dos aposentados. Um dos projetos cria uma contribuição para associações que defendem aposentados e pensionistas. Um valor mínimo de R$2 seria descontado uma vez por ano na folha de pagamento do mês de dezembro. A contribuição, que não é obrigatória, ainda tem que ser aprovada pela Câmara dos Deputados. E só falta a assinatura presidencial para que entre em vigor uma mudança nas denúncias de violência contra a mulher. O texto determina que o governo federal ofereça a todo o país o serviço telefônico pelo número 180. Atualmente, o serviço é operado pela Polícia Civil dos Estados. Também depende da sanção presidencial o projeto que regulariza as carreiras federais da área ambiental e estabelece plano especial de cargos no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Instituto Chico Mendes. Em 2 dias, os senadores aprovaram 16 matérias. O próximo período de votações deve ocorrer em setembro. Estamos vendo aí quais são as matérias que exigem que nós façamos um esforço em setembro. Como vocês sabem, o Senado está andando na frente, tem deliberado sobre todas as matérias, inverteu novamente a ordem das iniciativas, nós estamos votando mais matérias originárias do Legislativo do que do Executivo, e isso é muito bom porque fortalece o papel institucional do Legislativo. A atual política de aumentos reais para o salário mínimo, que tem data para terminar, pode ser prorrogada por mais 4 anos. É o que aprovou ontem a Comissão de Assuntos Sociais. O texto também beneficia aposentados e pensionistas que recebem acima do mínimo. Senadores da Comissão de Assuntos Sociais estenderam a política de reajuste do salário mínimo até 2019. Atualmente, o salário mínimo é reajustado todo ano pelo INPC e PIB, Produto Interno Bruto, que garante aumento acima da inflação. Essa fórmula, segundo a lei em vigor, será aplicada até o ano que vem.
projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e que agora vai para a Comissão de Assuntos Econômicos também beneficia aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. Hoje, o reajuste só garante a inflação. Com a mudança proposta, quem ganha acima do mínimo passaria a ter o reajuste do benefício vinculado à renda dos trabalhadores que ainda estão na ativa. Está prevista para logo mais às 10 horas uma audiência pública sobre os 8 anos de vigência da Lei Maria da Penha, que pune com mais rigor e rapidez a violência contra a mulher. A iniciativa é da Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal. A audiência é aberta ao público, que pode participar com perguntas e comentários pela página do Senado, no Facebook, no Twitter e também pelo portal www.senado.leg.br/e-cidadania. As duas CPIs da Petrobras, em atividade no Congresso, tinham reunião marcada para ontem. Apenas a Comissão Mista de Senadores e Deputados se reuniu para tomar um depoimento. Mas uma denúncia envolvendo a CPI do Senado também foi assunto. O presidente abriu a reunião da CPI mista da Petrobras falando sobre as providências a respeito da reportagem da revista Veja. No fim de semana, a revista publicou que depoentes na CPI do Senado receberam as perguntas antecipadamente. Vitaldo Rego preside as duas CPIs. A presidência solicitou ao presidente do Congresso Nacional e presidente do Senado Federal a abertura de uma sindicância, o que já foi feita, ao tempo em que oficiou ao Departamento de Polícia Federal, ao senhor doutor Leandro, as providências necessárias tomadas pela Polícia Federal com relação aos fatos e a denúncia apontada na imprensa nacional. Oposicionistas cobraram a presença do senador Delcídio do Amaral, citado pela revista como envolvido no suposto vazamento de informações da CPI. Seu envolvimento nesse caso é muito grave, envolvendo dinheiro público e também todos os outros membros. Graça Foster, Nestor Severo, para serem ouvidos novamente, porque eu acho que esses depoimentos estão viciados e nulos, presidente. O líder do PT no Senado disse que a denúncia é infundada. Não houve vazamento de qualquer documento sigiloso que pudesse facilitar a vida de qualquer um dos investigados. Não houve isso que estão dizendo de pergunta e resposta, como se fosse um gabarito. Isso é uma grande bobagem que estão tentando transformar num escândalo político para atingir o governo e atingir a presidenta Dilma. A reunião dessa quarta-feira na CPI mista foi para ouvir o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada. Vossa Senhoria recebeu alguma instrução, alguma orientação, recebeu alguma pergunta antecipada, uma colinha? Foi treinado? Não, senhor. Não. Zelada foi questionado várias vezes sobre sua suposta participação na compra da primeira metade da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Ele se eximiu da responsabilidade. Assim como quando esteve no Senado para dar explicações sobre o caso, Zelada disse que as duas cláusulas omitidas do resumo executivo que serviu de base para o negócio em 2006 não eram centrais para a definição da compra. Eu afirmei que não era central e afirmo que não causou-me estranheza quando eu tomei conhecimento. Pois é, e aí o senhor está dizendo exatamente porque a presidente da República usa exatamente argumentos para se eximir da culpa. Ao final da reunião, o relator foi questionado a respeito da possibilidade de vazamento de perguntas da CPMI. Não há absolutamente nenhuma condição de haver qualquer tipo de divulgação das perguntas que são formuladas por este relator. A pessoa que faz as perguntas é da minha inteira confiança. A equipe que está trabalhando nesse processo, ela está sediada na Câmara dos Deputados, portanto não tem vínculo nenhum com o Senado, ou com as pessoas que fazem as perguntas e os questionamentos para o Senado. E foi instalada ontem a CPI mista para investigar os metrôs de São Paulo e do Distrito Federal. O senador Eduardo Suplicy comandou a primeira reunião em que deveriam ser eleitos o relator e o presidente, indicados pelas maiores bancadas. A relatoria fica com o PT da Câmara, que sugeriu o deputado Renato Simões. Esse é o cenário que o PT trabalha. A CPMI instalada, já recebendo seus requerimentos, e o funcionamento efetivo para oitivas e para decisões fica remetido para o próximo esforço concentrado. O PMDB indicou para a presidência o senador João Alberto Souza, mas, como ele não estava presente, a votação foi inviabilizada.
Diante do impasse, a sessão foi suspensa e remarcada para o dia 2 de setembro. A comissão está pronta para funcionar, só não elegeu o presidente porque o indicado estava ausente. O pedido para a criação da CPI mista foi feito pela base do governo como resposta à CPI da Petrobras. São 14 titulares, 4 da oposição. Eu lamento que, mais uma vez, se postergue a instalação de uma CPMI que nós, do PSDB, temos todo o interesse em que ela seja instalada, porque não temos nada a nos preocupar com relação à honestidade das obras que foram feitas no estado de São Paulo, nos governos do PSDB. A CPMI tem 120 dias para investigar irregularidades nos contratos, obras e manutenção de trens e metrôs no estado de São Paulo e no Distrito Federal. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que aumenta os percentuais de biodiesel e etanol misturados, respectivamente, ao óleo diesel e à gasolina vendidos nos postos de combustíveis do país. Pelo texto, o percentual obrigatório de mistura do biodiesel ao óleo diesel, que antes era de 5%, já subiu para 6% em 1º de julho e passará para 7% a partir de 1º de novembro deste ano. Já a mistura de etanol à gasolina poderá subir para 27,5% se houver viabilidade técnica. A MP vem agora para análise do Senado. O Conselho de Comunicação Social terminou ontem um ciclo de 2 anos de trabalho. Na última reunião, os conselheiros aprovaram pareceres sobre 2 temas polêmicos em debate atualmente no Congresso. Na reunião, foi aprovado o relatório favorável à flexibilização do horário de transmissão do programa de rádio A Voz do Brasil. Os conselheiros se posicionaram favoráveis também às propostas de emenda à Constituição que retomam a exigência do diploma de jornalista para o exercício da profissão. Isso garante, do nosso ponto de vista, a qualificação do jornalismo brasileiro, que já vinha acontecendo desde 1969, quando até há 2, 3 anos atrás, quando foi obrigatório a utilização de um diploma de 3º grau para o exercício profissional. Isso possibilitou que o jornalismo brasileiro se distinguisse, inclusive, do ponto de vista internacional e se qualificasse. Os conselheiros levaram o relatório final de atividades à presidência do Senado. O presidente do Conselho de Comunicação Social, Dom Orani Tempesta, ressaltou a importância da indicação dos novos integrantes do Conselho, que depende ainda da mesa do Congresso Nacional, e fez um balanço dos 2 anos de trabalho. Tivemos temas polêmicos, como o caso 700 MHz, tivemos problemas das biografias, questões da Voz do Brasil, questão do diploma de jornalista, enfim, todos esses temas que correm hoje no Brasil, que interessam tanto trabalhadores como as empresas, foram discutidos, foram aprofundados e os seus devidos pareceres. Eu vejo que foi uma bela experiência, nós podemos servir ao Brasil, servir ao Congresso Nacional, servir justamente à comunicação em nosso país. Os membros do Conselho de Comunicação são eleitos pelo Congresso Nacional entre representantes da sociedade civil, das empresas e dos profissionais de rádio, TV, imprensa, cinema e vídeo. As entidades de classe podem sugerir nomes ao presidente do Congresso. Não há data para indicação e a posse dos novos conselheiros. A Comissão de Direitos Humanos fez ontem uma audiência pública para debater os alimentos geneticamente modificados. Cientistas comentaram um documento entregue ao Papa Francisco. Para eles, os transgênicos contaminam lavouras, requerem mais agrotóxicos e não aumentam a produção. Os participantes defendem que o uso de transgênicos seja suspenso no país. Eles afirmam que depois de 20 anos, o material geneticamente modificado ainda representa uma ameaça e que os riscos são imprevisíveis para o planeta. Somos, de forma contundente, contra qualquer sementes transgênicas e apelando para o direito de precaução. Então, seguimos pesquisando, ninguém é contra a ciência, ninguém é contra a pesquisa. Os transgênicos não são bons para nada? Até o momento, eles são bons para o faturamento das empresas. Hoje são eles que mais ganham. Os agricultores podem até ganhar durante os primeiros anos da tecnologia, mas depois, em algumas safras, eles passam a ter prejuízo. E o consumidor não ganha nada porque o produto produzido, o produto OGM,
ele é pior do que o convencional, que por sua vez são piores do que os orgânicos. Os especialistas que também fizeram parte da CTN-Bio, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, responsável por aprovar as sementes transgênicas no país, denunciam a instituição. As empresas, as indústrias produzem os transgênicos com os relatórios que eles mesmos produzem, com os dados que eles mesmos produzem, enfim. E como a CTN-Bio é dominada por esses biotecnólogos, nós sempre aprovamos. Não há discussão para ver se aprova. Na verdade, é um jogo de cartas marcadas em que se aprova ou se aprova ou se aprova. Em maio deste ano, 8 cientistas de vários países, incluindo 3 brasileiros, entregaram uma carta ao Papa Francisco. No documento, os estudiosos apresentaram evidências do risco dos transgênicos para a saúde humana, a soberania alimentar dos povos e a biodiversidade do planeta. Se ele assim aprovar, de fato, o documento, na verdade vai, vamos dizer, fazer com que as lideranças mundiais reflitam, na verdade, sobre o problema. Que hoje não estão refletindo, estão achando que biotecnologia é boa, sempre boa, e vamos seguir em frente, mesmo com todos os riscos que nós estamos tendo, né? Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.